Boa noite a todo mundo que já está entrando. Estamos dando início a mais uma conferência aqui. Boa noite também a pessoa que está chegando. Eu vou começar dando uns recados enquanto o professor não entra. Tá, ele ainda não entrou. O primeiro recado, eu quero lembrar a todo mundo que a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias está com uma campanha de arrecadação de donativos e de dinheiro para ajudar as comunidades em que ela atua. A Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias luta pela democratização do acesso ao livro, leitura, literatura e biblioteca, tendo por perspectiva... O professor entrou. Tendo por perspectiva... São 119 bibliotecas pertencentes à rede, presentes em 22 municípios, atendendo o público médio de... Mandei um convite, professor. Tá conectando. Professor? Isso. Opa! A câmera. Só um segundo. Foi. Sim, boa noite, professor. Sim, eu vou continuar dando os recados aqui. E as bibliotecas comunitárias da rede estão presentes em zonas periféricas com elevado índice de pobreza, violência e exclusão dos serviços públicos. Então, quem puder doar seria de grande utilidade. Quem puder também compartilhar, eles apontaram que já seria de grande valia, porque tem chegado a pessoas que não conheciam a rede antes, então também vai estar ajudando. Lá na página deles, ou no Instagram, no Facebook, RNBC. E também lembrar que ainda está aberta as chamadas para o livro da professora Daniela Spudeit e da Cláudia Souza, que é aluna do IBICT, de mestrado. Elas estão organizando um livro para registrar as práticas profissionais, né, que estão sendo tomadas por bibliotecários, arquivistas e museólogos nesse momento de isolamento social. E a gente acha que é muito importante registrar essas práticas para no futuro, né, se acontecer de novo, a gente ter esse registro. Então a gente vai dar início, o pessoal vai entrando aí. Eu vou fazer um anúncio. Hoje a nossa live é com o pesquisador Arthur Coelho Bezerra. O tema da live é competência crítica à informação, que foi muito citada e pedida também pela audiência. E o professor... O Arthur é pesquisador titular do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT, onde é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, PPGCI, IBICT, coordenador do Grupo de Pesquisa Estudos Críticos em Informação, Tecnologia e Organização Social, Escritos, e vice-presidente da América Latina e Caribe do International Center for Information Ethics, ISAI. Autor dos livros Cultura Ilegal, As Fronteiras Morais da Pirataria e Crítica, Estudos Críticos em Informação. Estes em coautoria com Marcos Schneider, Ricardo Pimenta e Gustavo Saldanha. Eu tenho o livro aqui em algum lugar e não estou achando. Então, professor, é com você. Boa noite. Eu vou desativar os comentários agora e no final a gente volta para as perguntas, tá bom? Perfeito, Wallace. Você me ouve bem? Ouço. Maravilha. Então, bom, eu queria já agradecer, né? Agradecer você, agradecer ao Vitor, agradecer também aos parceiros da UFMG, né? Que estão com vocês aí nesse canal. Eu acho essa iniciativa muito louvável. Tenho gostado muito, né, com a frequência, né? Como vocês têm conseguido manter um canal, né? Enfim, com discussões diárias, né, sobre os mais diversos temas, né, que circundam a nossa área de estudo, de pesquisa e de atuação. Você pode me chamar de professor ou de pesquisadora, que a gente faz as duas coisas, né? Eu acho que
Inclusive, as duas carreiras, né, elas dependem disso, né? Acho que todo pesquisador, quer dizer, principalmente da nossa área, né, é bom que ele possa também dar aula, né, e todo professor, obviamente, precisa também ser um pesquisador, né? Então, estamos aí, seguindo, né, nessas duas atividades, né? E, bom, já vou então iniciar a minha fala, né? Sei que no final a gente tem um tempo para um debate, né? Eu gosto, inclusive, da maneira como vocês colocam, né? Que a princípio a gente é chamado para uma conferência, e no dia diz que a gente vai ter um bate-papo. Então, eu acho ótimo ter esse formato mesmo do bate-papo, né? Estou conversando aqui com você, trocando uma ideia mesmo, né? Eu fiz a minha primeira experiência em live na semana passada, no seminário Escritos, né? Foi uma experiência muito boa, né? E eu vejo que eu fico aqui trazendo os livros, mostrando os livros na hora e tudo mais, né? Hoje eu me propus um pouco mais a bater um papo mesmo, a conversar, né? Sem nenhuma proposta de uma conferência tão amarrada, né? Então agradeço por essa oportunidade, né? Nesse canal também poder falar com tanta gente, né? Que tem acompanhado o canal. Na semana passada, como eu disse, eu falei no seminário Escritos, né? Dediquei a minha fala à minha amiga Patrícia Ferreira, né? Que perdeu o pai, né, na semana anterior, né, vítima da Covid, né, que é o Aldir Blanc, né, que o Brasil inteiro conhece, né. E a fala de hoje eu gostaria de pesquisar, desculpa, eu gostaria de dedicar ao João Pedro, que foi vítima, né, na verdade, segundo os dados do Fogo Cruzado, né, a 24ª vítima no estado de balas perdidas, né? Na verdade, uma bala que não foi muito perdida, né? Foi uma bala bem achada, né? Ele foi baleado dentro de casa, né? Numa situação altamente, enfim, lamentável, né? Da atuação que, infelizmente, é uma atuação que se repete muitas vezes, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Da polícia, tanto da polícia civil quanto da polícia militar, né? E é importante trazer isso aqui porque essa notícia, que é uma notícia péssima, talvez ao lado, né, das frequentes atualizações, né, de perdas de vidas para a Covid, né, foi uma notícia muito chocante, né, e ao lado dela tive agora uma notícia boa, vamos dizer assim, né, que é o adiamento do Enem, né, que já tinha sido aprovado, né, no Senado, e estava indo para a Câmara, né? Então houve ali toda uma negociação, e o ministro da Educação, que desde o início era contra o adiamento do Enem, né? Se posicionou várias vezes contra o adiamento do Enem, decidiu então adiar, né, o Enem e fazer uma consulta, né, com os estudantes, com os mais de 4 milhões de estudantes, né, para ver se esse adiamento vai ser por 30 ou por 60 dias. Né? E como é que essas duas histórias se conectam? Né? O mesmo ministro que não queria adiar o Enem, ele já deu declarações dizendo que o Enem ele não é um instrumento de justiça social, na opinião dele, e que o Enem ele é uma competição. Né? Então, a gente fica pensando quais são as condições de competir com um jovem como o João Pedro, né? Se não tivesse... João Pedro era considerado um aluno exemplar pelas matérias que eu li, né, na escola dele. Quais seriam as condições dele, né, de enfrentar uma competição como o Enem, né, com outros estudantes que estão em escolas particulares, que no Rio de Janeiro chegam a custar R$ 2.000 por mês, né? Escolas caras, como a escola que hoje ganhou também os jornais por conta de uma situação de racismo contra uma aluna, né? Uma escola que, inclusive, fica a uma esquina da minha casa, né? O Franco Brasileiro, aqui no Largo do Machado. Né? Então, quais são as condições, né, em que esses estudantes, né, que os diferentes estudantes, em diferentes condições, né, num país com tanta desigualdade social como o Brasil, têm, né, para competir em pé de igualdade, né? Então, pensar no Enem como uma competição é, digamos assim, um bom mote para a gente começar a falar sobre competência, né? Quem tem competência para competir, né? Então, eu queria falar do termo competência crítica em informação, trazendo algumas ideias, né? Desde como eu chego nesse termo, né, nas minhas pesquisas, até quais são as perspectivas, né, digamos assim, de conceituar, né, e de agir dentro da perspectiva de uma competência crítica
em informação. Antes de eu, então, começar a falar um pouco da minha história com a competência e da história da competência crítica em informação, queria dar uma breve definição, né? Todo mundo gosta um pouco de definição, né? A primeira, que é bom ficar muito clara, que ela, inclusive, está no título de um artigo que eu publiquei no ano passado, na Informação em Sociedade, com o Marco Schneider e com o Gustavo Saldanha. Competência crítica em informação como crítica à competência em informação. Então, em primeiro lugar, entender que a competência crítica em informação ela é uma proposta de revisão, de reflexão sobre as normas da competência em informação. Portanto, a competência crítica em informação ela traz uma crítica à maneira como a competência em informação é colocada nos meios principais, digamos assim, nos documentos dominantes, né, que acabam servindo de referência bibliográfica, inclusive de referência para práticas, né, de muitos pesquisadores, professores, educadores, bibliotecários, né, de forma geral, né, que são documentos como os documentos da American Library Association, né, na sua divisão da ACRL, né, da College and Research Libraries, né, documentos da IFLA, né, documentos mesmo da Unesco, que mais recentemente vem falando de alfabetização midiática e informacional, né. Então, a ideia da competência crítica em informação é trazer uma proposta de análise crítica da competência em informação, né, no sentido não de destruir a competência em informação, mas sim de, digamos, fazer com que a competência em informação não se torne, às vezes, um instrumento de ela mesma de destruição das próprias coisas que ela se propõe, né? Se a ideia é preparar as pessoas para o ambiente informacional, né, se a ideia é fazer com que as pessoas aprendam ao longo da vida, se a ideia é fazer com que as pessoas tenham uma postura reflexiva sobre o seu papel na sociedade, né, uma série digamos assim, de conceitos que são colocados dentro do campo da competência e informação precisam ser colocados, sim, em questionamento. Então, essa proposta da competência crítica em informação, ela traz, basicamente, duas ideias, né, no meu entender, né, e na maneira de sintetizar, né, eu coloquei isso, inclusive, eu fiz um verbete para a Wikipédia, né, de competência crítica em informação, então isso está colocado lá no verbete, assim como diversas citações de autores que eu vou falar aqui, né, que é aprofundar as perspectivas de avaliação crítica da informação e de uso ético da informação. Então, a gente tem que entender o que é a avaliação crítica e o que é o uso ético, né, e o que isso significa para nós, né. Então, vou voltar a esse tema da avaliação crítica e do uso ético mais para frente. Antes, eu vou só fazer, então, uma pequena digressão aqui, né, sobre essa minha aproximação com esse conceito, né. A minha formação, né, é em Sociologia, em Ciências Sociais, né, meu mestrado, meu doutorado, meu estágio pós-doutoral, foi tudo na área da Sociologia, né. E eu chego à ciência da informação através de um concurso no IBICT, né, quando eu entro para o IBICT para virar pesquisador, então, concurso em 2012, entro no IBICT e no PPGCI, no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, em 2013. Né? E desde 2012, estudando, né, os conceitos caros à ciência da informação, me deparei com o conceito de competência em informação. Lendo os diversos trabalhos de professoras que eu li na época, a professora Campelo, a professora Beluso, a professora Carignato, a professora Dudziak, a professora Vitorino, né, a professora Gaschke, diversas autoras, né, que trabalharam com o conceito de competência em informação, me chamou a atenção um artigo de 2009 da professora Elisete Vitorino com a Daniela Piantola, que era então orientanda dela, né, sobre as diversas matrizes conceituais da competência, então ela chamava de competência informacional, né? A gente tem também esse amplo, digamos assim, cardápio de termos, né, com que a information literacy é traduzida, né? Então, numa seção do seu artigo, desse artigo da Vitorino e da Piantola, é dedicada uma seção à competência informacional crítica, né, como ela chamou, né? Não tinha visto isso em nenhum outro lugar da literatura,
e fui ver que o que ela estava chamando de competência, o que elas estavam chamando de competência informacional crítica, se tratava de estudos de alguns autores que faziam uma crítica às normas da CRL, né, dos então padrões de competência e informação, né, dos standards da CRL. Todo mundo que estuda competência e informação com certeza conhece os standards, né, da CRL. Né? Então, esses autores traziam uma perspectiva crítica desses standards, né, se aproximando da teoria crítica e da pedagogia crítica do Paulo Freire. E depois, pesquisando vários desses autores, né, eu até separei os textos, mas não vou aqui ficar, né, mostrando todos eles, mas cito alguns nomes aqui, posso passar a bibliografia depois. O James Elmborg, com texto de 2006, a Michelle Simmons, com texto de 2005, a Heidi Jacobs, com texto de 2008. Todos esses autores e autoras citavam o Paulo Freire. Né? E é muito curioso, porque aqui, tirando, logicamente, né, eu não conheço toda a bibliografia, mas tirando, acho que algum texto da professora Budziak, eu não vejo muito Paulo Freire associado à competência em informação. Mas a competência crítica em informação, ou a Critical Information Literacy, né, conforme o termo começa a ser usado em títulos de artigos ali, em torno de 2005, 2006, né, essa Critical Information Literacy, ela se associa, né, à perspectiva pedagógica do Paulo Freire. Né? E o que tem né, o que traz a pedagogia crítica do Paulo Freire? Primeiro, uma crítica, né, à concepção que ele chama de bancária da educação. Né? A concepção bancária de educação é aquela concepção em que o educador ele possui um estoque de conhecimento que ele deposita no educando, né? Como se fosse uma transferência bancária. Em vez de te transferir um dinheiro, eu te transfiro uma aula sobre competência e informação, por exemplo. Né? E a ideia do Paulo Freire de crítica a esse modelo que reproduzia a situação do opressor e do oprimido, que reproduzia, né, as relações de poder, né, da sociedade que a gente conhece, na sociedade que a gente vive, né? Essa crítica dele trazia também uma proposta, né, de emancipação social através de uma educação dialógica, de uma educação que levasse em conta, digamos, a realidade material do educando. Né? Então, Paulo Freire, quando ele vai educar e alfabetizar trabalhadores rurais, quando ele vai trabalhar com diferentes públicos, né, ele se preocupa em aproximar, né, a sua educação do universo material. O que é o universo material? É a vida do jeito que ela é. Esse sujeito, ele tem, por exemplo, o sujeito que vai fazer a prova para o Enem, ele tem condições de estudar na casa dele, ele tem um quarto onde ele possa se dedicar ao estudo. Estamos numa situação de pandemia, a pessoa precisa fazer aulas online em casa, vários professores colocando pressão, tem que estudar em casa. Como faz para estudar em casa se você mora numa casa, por exemplo, com 1 ou 2 cômodos em que habitam 6, 7 pessoas, né? Então, você, para direcionar uma educação para essa pessoa, você tem que se aproximar do universo dessa pessoa e ter algum tipo de abordagem, né, que faça sentido para essa pessoa. Né? Então, a perspectiva, por exemplo, de padrões da competência em informação, ela cai por terra quando você pensa nas diferentes realidades socioculturais das pessoas mundo afora. Como é que você pode ter padrões de ensino de competência e informação para todo mundo? Então, todo mundo é igual, né? Como na competição do Enem, somos todos iguais e está todo mundo na mesma situação. Então, a competência crítica em informação, ela já vai descartar a ideia de um padrão, né? A ideia de que você tem standards, né? E que esses standards eles têm que ser ensinados, né? Para que essa pessoa se torne competente em informação. Uma vez eu ouvi, né, de uma pesquisadora renomada de nossa área, não preciso citar nomes, né, de que, quando perguntando sobre os termos, né, bem lá, né, no início de tudo, né, sobre os termos competência em informação, competência informacional, aí eu vi, não, é competência em informação, porque é o sujeito que é competente, e não a informação. Bom, se há um sujeito competente, há também um sujeito incompetente, né? E a quem compete a competência desse sujeito? Bom, segundo as ideias da nossa sociedade, a ele, né? Ao seu próprio mérito de estudar, de ser um incrível aluno, né? De aprender, né? De ter a capacidade de aprendizagem, né? E
realmente, se ele não consegue um bom emprego, se ele não consegue uma colocação profissional, se ele vai mal no colégio, é porque ele não teve competência em informação suficiente. Ele é um incompetente em informação. Então, obviamente, né, pelo tom já que eu estou trazendo aqui, dá para perceber que tudo isso é criticado e rechaçado e, de alguma maneira, denunciado pela Critical Information Literacy desses autores que eu citei, do Elmborg, da Jacobs, da Simmons, né? Todos esses autores vão falar que a ideia que é trazida pela maneira como a competência e informação foi, digamos assim, condensada num conceito que pudesse ser citado 1 milhão de vezes, utilizado, ou seja, a ideia de que o sujeito competente em informação é o sujeito que consegue perceber quando a informação é relevante, a extensão da informação necessária, sabe onde buscar a informação que precisa, utiliza a informação com eficácia e eficiência, e tudo isso colocado num contínuo, como se fosse realmente um processo com início, meio e fim, né? Essa ideia mecânica, né, como é colocado, né, em documentos institucionais, né, da Information Literacy, ela é uma ideia que é criticada, né, pelo movimento, digamos assim, da Critical Information Literacy. Então, eu estou falando até agora desse movimento, desses autores e autoras que surge ali em meados dos anos zero, né, meados ali, né, 2005, 2006. Obviamente que a ideia de um pensamento crítico dentro da competência em informação, ele já existe há muito tempo. E a ideia de um pensamento crítico dentro da ciência da informação também existe há muito tempo, né? O que eu estou falando aqui é especificamente sobre o uso da expressão Critical Information Literacy, que nasce ali em torno, né, como eu falei, dos anos 2005, 2006 e tudo mais. Assim como, né, a Information Literacy, enquanto conceito, né, enquanto termo, né, também surge ali em meados dos anos 70, né, o documento, né, que é citado sempre é o do Pouzoukovski, né, de 1974, que é um documento institucional que quer justamente que as pessoas se tornem competentes em informação. Ele chega a colocar essa pretensão, né, de transformar todos os norte-americanos em competentes em informação num período X de anos. Né? Quer dizer, uma ideia absurdamente abstrata para os teóricos da Critical Information Literacy. Né? Então, a competência crítica em informação, ela, em primeiro lugar, vai ser uma crítica de competência em informação. Né? Então, ela faz esse movimento de crítica, né? E, em segundo lugar, ela também é um movimento de prática, no sentido de que ela quer chamar os estudantes, os educandos, né, para participarem do processo de educação, né, e para participarem do próprio processo, né, de desenvolvimento, né, dos estudantes, né, das visões de mundo. Ou seja, não é apenas votar se você quer adiar o Enem por 30 ou 60 dias. É discutir o modelo da prova, discutir o modelo como as pessoas são avaliadas, discutir o modelo de educação que a gente quer. Né? Então, é que os estudantes participem disso. Né? E a competência crítica em informação, ela também, nesse sentido, ela quer chamar, denunciar, né, esse modelo bancário de educação, né, que, de alguma maneira, perpetua essa relação entre oprimidos e opressores. Né? E esses autores, né, o James Elmborg, por exemplo, né, ele diz que ele entende, né, como que a competência em informação, como que o próprio processo de educação, né, e da prática dele como educador, né, na universidade, é de você vender para as pessoas não apenas ensinar a ler, a escrever, a interpretar um texto, mas você ensina um modelo de educação baseado num estilo de vida e num modo de vida, que é o modo de vida da classe média branca norte-americana. Né? A Michelle Simmons, no artigo dela de 2005, que ela fala de Critical Information Literacy, ela vai usar a teoria de gênero para falar da Critical Information Literacy, né? Usando a teoria de gênero como justamente uma teoria que diz que você, ao educar, você também impõe um determinado padrão de vida, um determinado modelo dominante de educação. Então, todas essas leituras, elas trazem uma perspectiva crítica do próprio modelo educacional, e isso, repito, não é novo, né? Mas elas trazem isso com esse pé
na pedagogia crítica do Paulo Freire e com essa crítica específica aos documentos institucionais, especialmente aos estándares, né, da ACRL, né, que é uma divisão da ALA. Os estándares, eles depois foram enfim, substituídos por um framework, né? Então, assim, traduzindo as palavras, né, eles deixam de ser padrões para virarem enquadramentos. Ainda assim, digamos, a gente pode perceber um avanço, mas não é uma resolução do problema, né? Os novos, por exemplo, o framework, ele traz uma perspectiva, em vez de dizer que o competente em informação é aquele que sabe buscar, ver, avaliar e utilizar com eficácia e eficiência, ele já diz que a competência em informação ela é um processo de descoberta reflexiva da informação, né? De uma avaliação de como a informação é produzida e do uso ético da informação nas comunidades de aprendizagem, né? E aí a gente volta, né, àquilo que eu estava falando no início. O que é o uso ético da informação? Bom, para a CRL é basicamente o uso legal. Então eu faço uma pergunta assim, do ponto de vista ético, né? Você precisa de um artigo para você desenvolver uma ideia, saber o que aquele autor escreveu. Você vai buscar esse artigo ele tem um paywall, ele é pago, ele é de uma editora, você tem que, né, gastar algum dinheiro para adquirir esse artigo. Aí você entra no site como o SciHub, o LibGen, você entra num desses sites que são o Pirate Bay da ciência, né? E aí você acha aquele artigo, né, numa versão ilegal. E você tem a possibilidade de fazer um download ilegal. Esse download é ilegal. Ele é ilegal pelo simples fato de que ele viola leis de direito autoral, né? Agora, é antiético ter acesso a um artigo na internet pelo motivo válido de ter acesso à informação? Então, a primeira coisa que a gente deve discutir no uso ético da informação é que ético não é necessariamente igual a legal, né? Por exemplo, cito um caso ao contrário. O Facebook e outras redes sociais, elas utilizam uma série de dados pessoais nossos, né? Fazem um monitoramento de uma série de dados e a gente concorda com isso, porque para acessar a plataforma a gente tem que clicar lá no I agree, né? Então, eles têm a prerrogativa legal de usar. Mas é ético. É ético que eles utilizem os nossos dados para direcionamento de propaganda com a utilização do algoritmo que a gente não sabe como é que funciona exatamente, que é a fórmula da Coca-Cola deles, é o segredo do sucesso deles, né? Então, seria ética essa ação que, no entanto, é respaldada por leis? Então, uma discussão também da competência crítica em informação é uma crítica sobre qual é o uso ético da competência em informação. A gente pode concordar que o plágio é um uso que não é ético. É antiético você copiar o trabalho de outra pessoa e dizer que é seu, não é? Agora, é antiético você ter acesso ao trabalho de outra pessoa e não pagar por ele, né? Ou só é ético o que o sistema capitalista, né, que é disso que a gente está falando, né, de dinheiro, né, decide. Então, a competência crítica em informação ela vai colocar em questão a perspectiva do que é ser ético pela competência em informação, principalmente dos estándares, né, quando eu digo a crítica da competência em informação, da competência crítica em informação, ela é muito mais direcionada aos estándares, né, do que ao, digamos, né, ao uso que, né, centenas, milhares, não sei, de pesquisadores, né, e estudiosos, teóricos, né, professores fazem, né? Mas é a gente entender que competência em informação é essa. E outra, né, existem sujeitos que são competentes em informação e outros sujeitos que são incompetentes. E como é que a gente avalia esse grau de competência, né, e como que a gente imputa ao indivíduo a responsabilidade sobre a sua própria competência? Quando o seu próprio acesso à educação ele já é economicamente mediado, né? Pessoas de classes diferentes elas têm, né, elas têm acesso diferenciado à educação, né? Então a ideologia da competência, né, e aquele livrinho, eu até tenho ele aqui, o livrinho daquela coleção O que é Ideologia,
ele tem no final um textinho de 4 páginas da Marilena Chauí, em que ela fala da ideologia da competência, exatamente dessa coisa que fazemos entre indivíduos competentes e incompetentes, né? E pela perspectiva da competência em informação, a perspectiva clássica, o indivíduo competente, ele sabe, por exemplo, utilizar as plataformas, né? Então a gente vai ter aquela ideia de que o indivíduo ele tem que ser competente em informação e tem que ter um aprendizado ao longo da vida, porque hoje em dia, por exemplo, se ele precisar de um dinheiro a mais para trabalhar, ele tem que saber fazer um corre ali no Uber, né? Ele tem que virar entregador do iFood e ele tem que saber utilizar a plataforma, né? Quer dizer, no caso do iFood menos, mas no caso do Uber bem mais, né? Ele tem que ter a competência em informação para utilizar a plataforma. É basicamente isso que a gente quer, ou a gente quer que ele tenha competência e informação também de como que o trabalho dele é precarizado dentro daquela plataforma, de como que um trabalho, como o trabalho do Uber, diminui muito as possibilidades de associação da classe, de sindicalização da classe, né, de defesa dos seus próprios direitos, né, sabendo que qualquer coisa que o sujeito fale contra a empresa, ele é simplesmente desligado, porque ele não é mais um trabalhador, ele é um colaborador, né, e todos esses eufemismos que eles utilizam, né, para mascarar toda a precarização, né, do trabalho, né, na sociedade atual, né. Um outro exemplo também de competência em informação, né, a gente tende a achar que os mais jovens, né, eles sabem utilizar a tecnologia, a gente olha para as crianças e fala, olha como ele já sabe, entra ali nos smartphones, já entra, né? Muitas mães falando, bem, olha para o meu celular, meu filho pegou meu telefone ali, comprou uma televisão de R$ 3.000, baixou 10 aplicativos ali, pois é, ele tem competência em informação. Mas será que ele tem competência em informação, do ponto de vista da competência crítica em informação? Ele tem ideia do quanto que ele está sendo vigiado? Ele tem ideia do quanto que ele está exposto a uma série de ameaças, né? De vigilância de dados, de monitoramento de dados, de pedofilia, de uma série de questões ali. Então, ser competente é só saber utilizar tecnicamente, né, as plataformas, ou é ter uma avaliação crítica desse uso e fazer um uso ético, né? Os estudantes que sabem muito bem utilizar as redes sociais, que pegam e fazem um bullying racista com a aluna do Franco Brasileiro, eles têm competência em informação? Com certeza eles não têm competência crítica em informação, porque eles fazem um uso altamente antiético dessa informação, né? Então, a perspectiva... Wallace, me diz quanto tempo eu tenho? Eu saio falando e eu não tenho a menor ideia do tempo. Ah, mais ou menos uns 3 minutos. Professor, o pessoal está falando a questão que o som às vezes vem um pouco abafado. Não sei se é a distância do celular ou, enfim, se você. É possível. Eu vou falar um pouco mais perto agora, então. Tá bom. Tá melhor? Parece melhor? Sim, sim, pode terminar aí, tranquilo. Tá bom. Bom, e, digamos assim, na sociedade agora, né, digamos assim, nos últimos anos, eu diria mais específico, mais claro, mais especificamente de 2000 eu diria de 2013 para cá, no sentido de todas as práticas de vigilância que a gente descobriu a partir das denúncias do Edward Snowden e também do Julian Assange, né, de outros whistleblowers, né, mas mais especificamente depois de 2016, né, com a eleição do Trump, com as fake news, com o fenômeno da pós-verdade, né, que se transformou na palavra do ano, né, em 2016, né, eleita lá pelo Oxford Dictionaries lá. Então, com toda essa realidade, né, de desinformação, uma série de mecanismos de desinformação, né, nos quais, né, se insere a circulação de fake news, né, é cada vez mais latente, cada vez mais crítico, como diz o próprio Elmborg, né, que a gente tem uma avaliação crítica da informação, né? A ideia de que a gente deve descobrir quando a informação é necessária, por exemplo, da competência em informação, ora, sempre que a gente receber uma informação, é necessário ter uma informação sobre essa informação, né? Você recebe alguma coisa pelo WhatsApp, você tem que conseguir ter informação sobre de onde vem aquela informação, qual o interesse daquela informação, ela tem data, ela tem autor, ela vem de alguma página confiável, ela guarda algum interesse dentro dela, né? É importante que se faça essa avaliação crítica da informação, né? E aí a gente volta às questões aqui
socioeconômicas, né? Quer dizer, se uma pessoa tem um celular e ela tem aquele plano do zero rating, né, em que ela não consegue, só consegue acessar as mídias sociais ali gratuitas, né, num celular pré-pago, né, gratuitas pelo plano, né, que a operadora oferece. Então ela recebe uma notícia, ela não tem como clicar para ver a notícia no site oficial e nem fazer uma pesquisa sobre isso. Essa pessoa também sofre, né, de mais uma vez dessa desigualdade que a gente vê na nossa sociedade, né? E ela, portanto, tem menos acesso às ferramentas, né? Mesmo que ela tenha competência crítica em informação, que ela vai buscar, né, fazer uma avaliação crítica, ela às vezes não vai ter os mecanismos, né, e os caminhos adequados para isso, né? Então, enfim, eu sei que tem uma série de perguntas, né? Esqueci com certeza de falar uma opção de coisas, né? Mas eu só queria concluir, então, dizendo que a competência crítica em informação, ela quer fazer com que uma crítica construtiva competência em informação, para que a competência em informação possa, de fato, ser um instrumento digamos, de estímulo à diversidade informacional, à autonomia informacional e à emancipação social dos indivíduos. Professor, muito obrigado, é sempre muito bom ouvi-lo. O pessoal aqui também está parabenizando e agradecendo. A gente já tinha recebido algumas perguntas e o pessoal foi mandando aqui. Gente, vocês podem mandar mais perguntas que a galera está anotando e vai passar aqui. Enquanto isso, eu vou ir fazendo essas aqui. Como e onde... A primeira pergunta que chegou foi: como e onde seria possível aplicar a competência crítica em informação na prática? Bom, primeira coisa, assim, da minha perspectiva, como eu falei aqui, né, que eu venho da sociologia, né, eu percebo que muitos textos, né, da competência em informação, mesmo da competência crítica em informação, eles são voltados para o profissional bibliotecário, né, falando assim do papel do bibliotecário, né, digamos, na difusão da competência em informação, da competência, né, mesmo da competência crítica em informação, né. Eu entendo que hoje em dia, né, como todos nós somos receptores, produtores e difusores de informação, a competência crítica em informação ela deve estar em todos, ela deve estar em todo mundo e todo mundo tem que ser agente promotor dela, né? Se eu recebo uma fake news de alguém, eu vou dar o toque nessa pessoa, vou falar, essa notícia aqui, ou assim, essa notícia é de 2011, olha, essa notícia está mal contada, ou qualquer coisa assim, né? É nosso papel também, dentro da sociedade, ter esse agir ético, né? E na pergunta, isso já é colocado, né, na prática, né? A perspectiva da competência crítica em informação, né, que ela tem essa base no Paulo Freire e na teoria crítica, né? Tanto Paulo Freire quanto teoria crítica remetem ao pensamento marxiano, né? E é um pensamento calcado na praxis. A praxis, que é uma relação dialética entre consciência e atividade. Ou seja, é você agir no mundo com consciência, né? Ou seja, você ter uma ação orientada, né, com determinados princípios, no nosso caso, princípios éticos, né? E a partir da sua ação, com as consequências da ação, você poder refletir sobre isso e, quem sabe, reestruturar a sua ação. Então, no novo movimento. Então, o movimento da dialética é você pensar em alguma teoria, botá-la em prática e depois, com a prática, você ver que talvez a prática não estava muito bem, você precisa voltar à teoria, consertá-la e colocar em prática de novo. Então, a competência crítica em informação, ela deve ser, como é no meu caso já, tema de cursos, tema de palestras, temas de conferências como essas, temas dessa iniciativa que é o Web Concílio, trazendo esse tipo de discussão. Ela deve ser discutida pelas pessoas na circulação da informação, né? Todo dia eu estou tendo ali que falar com a minha família, né, que está doida para acreditar que surgiu uma nova cloroquina, surgiu um novo remédio, surgiu um CT, falando, olha, calma, a gente tem que esperar, né, determinada confirmação das entidades médicas que são responsáveis, né, da comunidade científica e tudo mais, né. Então a gente tem que trazer para as pessoas a importância, né, de confiar na ciência séria e responsável, na ciência que tem esse compromisso ético, né, e confiar também, mas sempre, né, confiar, eu não diria confiar, eu diria melhor, né, ter digamos, um relacionamento crítico com os meios de comunicação, né, principalmente com as redes sociais, né, porque os meios de comunicação oficiais, que também não são
nada santos, né, no quesito da desinformação, eles têm se mostrado mais confiáveis, né, pelo menos em relação a informações quanto à pandemia, né, do que as próprias redes sociais que a gente encontra de tudo. E aí uma pergunta já do comentário é: qual a análise que você faz do cenário das pesquisas na CI sobre competência e informação? Eu tenho um artigo que foi escrito então era minha bolsista de iniciação científica, Nelly Belloni, hoje ela é minha orientanda, né, de mestrado. Nós temos um artigo que fala o sentido da crítica nos estudos de competência e informação. Foi o único artigo que eu fiz, até por conta da habilidade da Anneli com isso, né? Com levantamentos em bases de dados, né? Utilizamos várias bases de dados, né? A Abratse, Benancib, né? O Google Acadêmico, né? Diversas outras bases de dados para tentar ver quais são os estudos de competência e informação que trazem a perspectiva crítica. E o que me parece é que existem expressões como pensamento crítico, né, ou mesmo a própria avaliação crítica, que elas são colocadas de uma maneira, às vezes, assim, como um termo coringa. É como o uso ético, né? Não é aprofundada uma discussão sobre o que seria, né, uma discussão crítica, né, da realidade, né? E uma discussão crítica da realidade, aproveito, no final vou falar melhor, mas eu já faço rapidamente um jabá aqui, até porque essa ideia da competência crítica em informação, né, nas minhas pesquisas, né, nos últimos anos, tem se associado à ideia da teoria crítica da informação, que remete à perspectiva crítica que a gente encontra na teoria crítica, na pedagogia crítica e no pensamento de Marx, que é pensar quais são os obstáculos, né, que nos impedem de ter uma sociedade melhor do que a gente tem, que é não aceitar essa sociedade do jeito que ela é como a única sociedade possível, né? E, enfim, a antropologia mostra para a gente, né, como que os seres humanos podem se organizar de diversas formas, né? E a própria pandemia está mostrando como que a gente, às vezes, precisa se reorganizar numa série de coisas, né? Então, esse é, inclusive, um bom momento, né? Faz parte da dialética pensar isso, né? Que momentos de crise são também momentos de oportunidade de repensarmos que sociedade a gente quer, né? Então, a perspectiva crítica, ela deve justamente fazer uma crítica de que sociedade é essa que a gente tem. Isso é o melhor que a gente pode fazer? Era essa sociedade que a gente queria? É esse o mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos e filhas? Então, a minha perspectiva dos estudos de competência é que eles se aprofundam um pouco na questão crítica. Agora, os estudos de competência crítica que vêm sendo desenvolvidos, eu percebo uma preocupação maior com essa dimensão. Não quero dizer que os estudos de competência e informação não trazem essa perspectiva crítica, porque vários deles trazem, sim. Eu lembro, inclusive, como já citei aqui, dos estudos da professora Dudziak, né, em que ela fala de Paulo Freire, traz essas perspectivas, né, da avaliação crítica, né, e inclusive fala de como que a gente tem que posicionar a competência em informação e o desenvolvimento dela dentro do regime de informação dos Estados Unidos, né? E, para mim, essa passagem dela, né, no livro de competência em informação é muito importante porque eu acho que esses dois conceitos da CI, eles são muito interconectados, né? Para a gente pensar a competência crítica em informação, a gente tem que ter conhecimento sobre o regime de informação que domina, que faz com que a gente tenha acesso a algum tipo de informação e não acesso a outro, e assim por diante. A segunda pergunta que chegou aqui no comentário foi: você acha que a CI está aberta ao ponto de acolher esse tema para financiamentos? Eu acho que a CI está se abrindo aos poucos, né? E eu vejo isso um movimento, inclusive, lá no meu próprio programa de pós-graduação. Tem uma coisa que essa pergunta me dá a oportunidade de falar, que é o seguinte: eu já orientei pesquisas que não tratam do tema da competência crítica em informação, mas que eu acredito que são pesquisas de competência crítica em informação. Cito aqui, por exemplo, o trabalho da Monique Figueira, que eu orientei no mestrado, que é um trabalho que fala sobre população em situação de rua.
né? Cito aqui também o trabalho do Bruno Nathanson, que foi meu orientador de doutorado, né, com a sua tese que fala sobre regime de informação sobre refugiados, né? Refugiados e pessoas em situação de rua são grupos marginalizados para os quais a CI não costuma olhar, né? A gente vai trabalhar o estudante da graduação, a gente vai trabalhar o estudante da universidade, né? A gente vai trabalhar os bancos, o acesso à informação, né? A divulgação científica e tudo mais. Agora, os grupos marginalizados, né? E qual que é a informação? Nós somos a ciência da informação. A gente não vai produzir informação sobre os refugiados, a gente não vai produzir... Quem tem informação sobre os refugiados? Sabe quem tem? Quem tem é a Caritas, que é uma associação de, digamos, de assistência social, né, ligada à Igreja Católica, né, e a Polícia Federal. Quem tem informação sobre a população em situação de rua? O IBGE, e alguma informação, né? A gente não vai ter informação, se não existir informação sobre essas populações, a gente não tem como pensar em políticas públicas, porque a gente nem conhece esse povo, né? Então, eu acredito que esses trabalhos são trabalhos que reforçam o movimento da competência crítica em informação dentro da CI, porque trazem o olhar da CI para grupos que são marginalizados e que não costumam ter espaço. A questão do financiamento, eu já acho que é um negócio que demora um tempo de reconhecimento, né? Mas eu acho que é importante, inclusive, destacar aqui, eu comecei falando sobre uma questão seríssima de segurança pública, né, sobre o assassinato de um menino de 14 anos, né, no Complexo do Salgueiro, lá no município de São Gonçalo, né? Isso é uma questão de segurança pública, né? A CI sabe qual que é o grau de letalidade da Polícia Civil, da Polícia Militar, né? Eu aprendi isso na sociologia, eu sei. Agora, existem estudos na CI sobre isso. A segurança pública, ela é feita também de dados, de informações, né? E a CI seria um campo muito, digamos assim, importante de estudos e de pesquisas sobre isso. Então, uma outra coisa que eu sinto falta na CI é de pesquisas que abordem temas relacionados à segurança pública, né? Então, de alguma maneira, né, quando a Monique trabalha com a população em situação de rua, quando o Bruno trabalha com os refugiados, né, a gente está querendo, né, dar visibilidade também para outros grupos, né? Sim. Existe algum estudo que avalia qualitativamente a apropriação resultado ou produto, uma espécie de estudo de usuário em relação à competência informacional? Eu não sei, não, assim, quer dizer, existem estudos que se propõem a isso, né? Eu, inclusive, estava vendo aqui um artigo que eu não conhecia, né? Tem um autor que é o Tewell, né? Que é um autor que, inclusive, tem um bom artigo que fala sobre a historiografia, né? Da competência crítica em informação, né? Nos últimos 10 anos, né? Uma década de competência crítica em informação, é o título do artigo. E ele tem um artigo mais novo em que ele tenta avaliar, né, a competência crítica em informação, né? E aí, mais uma vez, eu falo disso, né? A pergunta fala sobre a competência informacional, como você falou, né? Ou a competência em informação. Então, eu repito que as minhas pesquisas são voltadas para a competência crítica em informação, que é trazer a colaboração da teoria crítica e da pedagogia crítica, né, para os estudos de competência em informação. Então, eu não me aprofundo, né, nas pesquisas de avaliação de competência em informação, nas pesquisas de práticas de competência em informação, né? Eu me aprofundo mais, meu interesse maior é nos estudos teóricos, né, sobre a perspectiva crítica e a perspectiva ética dentro dos estudos da competência crítica em informação. Eu vou juntar duas perguntas aqui que a gente achou mais próximas. Como pode ser possível integrar os pressupostos da competência crítica em informação à educação tecnológica, ensino técnico, tendo em vista a sua essencialidade de preparo para o mercado de trabalho? E aí uma outra pessoa perguntou, muito legal, mas como fazer isso? Na escola, na universidade? Esse muito legal era em relação àquela pergunta ou em relação a tudo isso que eu estou falando?
Eu acho a questão, a pessoa acho que relacionada à aplicabilidade prática, e por isso eu acho que relacionaram aqui. Aham. Onde que Pois é, pode ser então, desenvolvido? Eu acho que é nesse sentido, a competência crítica. sim. Então, exato. A competência crítica em informação, ela não é uma ferramenta técnica para o mercado de trabalho, né? Ela justamente ela critica a redução da dimensão da competência em informação a uma ferramenta técnica para o mercado de trabalho, né? Então, o que a competência crítica em informação traz é justamente, olha, então o que a gente quer da competência em informação é que as pessoas elas estejam digamos assim, constantemente atualizadas com o uso técnico das ferramentas para que elas possam conseguir um trabalho, né? É isso que a gente espera, né? Os sonhos, digamos assim, da competência crítica em informação são muito maiores e, nesse sentido, muito mais difíceis, né? E se aproximam de uma utopia, né? Porque a ideia é justamente pensar uma sociedade em que não seja necessário esse impositivo, né? Em que as pessoas não tenham que ser medidas por sua capacidade técnica de utilizar esse ou aquele aplicativo, né? Que o fato do sujeito ter condições mais precárias, né? Não impeça que ele tenha acesso a uma educação de qualidade, né? Então, justamente, assim, é muito difícil da gente falar, realmente, a gente vai fazer o quê? Um curso de competência crítica em informação online para, né, as pessoas, e quem que pode acessar esse curso? E qual que é a bagagem que a pessoa precisa ter, né? Então, eu acabo me esquivando um pouco dessas perguntas de ordem prática voltadas para o mercado de trabalho, porque não é a isso que se propõe os estudos de competência crítica em informação. Eles querem justamente criticar, né, essa perspectiva, né, essa perspectiva de você ter, como diz o Ricardo Antunes, né, o sociólogo do trabalho, o privilégio da servidão, né, de você aprender a mexer numa plataforma para você ter o privilégio de ser explorado pelo Uber, pelo Airbnb, ou seja, por qualquer outra empresa, né? É uma crítica a isso, né, e não uma contribuição para que esse sistema se perpetue. Ah, eu também vou juntar duas aqui. A gente tem bastante perguntas ainda. Quais as diferenças do referencial teórico que apoia esse conceito diferenciando da coinfo? E aí outra pessoa perguntou, quais são os autores fundamentais que o senhor pode indicar para este assunto? Bom, eu vou aproveitar para fazer então um rápido merchan aqui, né, do meu livro. Na verdade, esse livro que eu falei, né, que é eu, Gustavo, Marco e Ricardo, né, todos os pesquisadores do IBICT e do PPGC. Achou a sua cópia, né? Isso. Provavelmente, quando eu falei agora com o livro na frente, ninguém deve ter ouvido nada, mas por que eu estou falando disso? Exato, exatamente. E crítica, estudos críticos em informação. Por que eu estou falando disso? Porque todos os autores que eu citei aqui, todos eles estão na bibliografia do meu capítulo, né? O capítulo desse livro, ele junta as pesquisas que eu fiz, né? E ele compila, né, alguns apontamentos que eu fiz, né, nos artigos que eu publiquei, nos trabalhos que eu apresentei no NANCIB, né, desde que eu entrei no IBICT, né? Então, toda essa bibliografia que eu falei aqui, obviamente que eu posso passar alguns autores, né? Toda essa bibliografia, ela está aqui nesse livro, né? Eu falei alguns aqui, né? Se alguém quiser ouvir agora e anotar, tem o James Elmborg, que ele tem um artigo de 2006 e outro de 2012. Tem a Heidi Jacobs, que é um artigo de 2008. Tem a Michelle Simmons, que é esse de Critical Information Literacy e Gender Theory, que é de 2005. Né? Tem esse Eamon Tewell, que é de 2015, falando de uma década de competência crítica em informação, né? E aqui no Brasil tem os trabalhos, né? Como eu falei, o trabalho da professora Vitorino e da Piantola, de 2009, né? Ele tem uma seção sobre esse tema, né? Mas não havia nenhum trabalho publicado, né? Então eu escrevi um trabalho que eu acredito que seja, pelas pesquisas que eu fiz, o primeiro trabalho dedicado à competência crítica em informação em português, que é um trabalho do ENANCIB de 2015. Depois, o primeiro artigo publicado numa revista científica da nossa área no Brasil foi em 2017, é um artigo de minha autoria com o Marco Schneider e com a Ana Brizola,
que é doutoranda lá do PPGCI atualmente, né, orientada pelo Schneider, né, e a gente segue publicando esses trabalhos aqui. Hoje em dia tem bem mais gente pesquisando isso. Temos o professor Edivânio também, da UFAL, que está também pesquisando esses temas, né? Então, enfim, tem bastante bibliografia, né? E aproveito, né, mais um segundinho rapidinho para falar que nos dias 1º, 2 e 3 de junho, eu vou oferecer um curso sobre teoria crítica da informação, né, que ele vai ser transmitido pelo YouTube. Ele faz parte da escola de outono do PPGCI, né, na nossa comemoração de 50 anos. Então ele vai ser transmitido pelo YouTube, são 3 horas de curso, né, 1 hora no dia 1º, 1 hora no dia 2, 1 hora no dia 3 de junho. Né? E nesse curso sobre teoria crítica da informação, eu falo justamente da integração dos conceitos de regime de informação e de competência crítica em informação. Então, o curso vai da bomba atômica até a cloroquina, falo de desinformação, fake news, pós-verdade, né, tudo isso. Então, é interessante também para a gente poder aprofundar algumas das questões que foram levantadas aqui, que pelo tempo mais curtinho, né, não deu tempo da gente explorar. Sim, professor. Inclusive do tempo aqui a gente está até agoniado, que ainda faltam 3 perguntas aqui. Desculpa, pessoal, que a pergunta não foi. A gente pode mandar para o professor por e-mail e, enfim, talvez a gente tiver uma forma de publicar isso, ou o próprio professor publicar. Arthur, a gente já queria agradecer a participação, o convite, que aceitou também prontamente. O pessoal também está achando legal a pergunta. Tá, eu só quero lembrar todo mundo que amanhã a palestra vai ser com a professora Keila de Farias, da UFG, sobre biblioteca e a pessoa com deficiência. Estão perguntando do curso do IBICT, está disponível na página do IBICT, no site lá, procurem, do PPGCI. E aí a gente deixa esses 2 minutos finais para suas considerações finais, para a gente poder salvar a live, porque o Instagram é bastante cruel e ele realmente derruba a live com 1 hora. Tá bom, faltando 10 segundos, levanta a mão aí para mim, que aí eu já fico ligado. Bom, quero agradecer a todos, né? Quero agradecer, enfim, ao convite, né? A oportunidade. Quero dizer que isso aqui também é fazer competência crítica em informação, né? A perspectiva, né, dos estudantes, né? Eu quero lembrar isso, né, e exaltar isso, né? Essa iniciativa do WebConcib é uma iniciativa de estudantes da pós-graduação. Então, são esses estudantes que estão trazendo essa discussão, ou seja, eles estão participando desse processo dialógico, né? É um diálogo, eu estou aqui conversando, eu falo olhando aqui para o Wallace, né? A gente está numa conversa, num debate, ele traz a pergunta de todo mundo. Isso, para mim, é um ótimo exemplo de competência crítica em informação. Parabenizo vocês pela iniciativa. Quem tiver interesse no curso que eu falei e nos demais cursos, eles estão lá na página ppgci.ufrj.br. Né? Vocês podem procurar no YouTube tanto o canal PPGCI e BICT UFRJ, quanto o canal Escritos e BICT. O Escritos é o meu grupo de pesquisa, né? Estudos críticos em informação, tecnologia e organização social. Quero agradecer todo mundo que participa do Escritos também, né? Que o pessoal me ajuda muito, né? A gente conseguir fazer as nossas iniciativas, né? A gente fez o seminário na semana passada, né? A gente deu mais de 600 certificados para esse seminário, né? A gente já está com quase 3.000 visualizações do seminário, está lá na nossa página também do Escritos IBICT, procurem lá no YouTube, inscrevam-se, né, no curso, que vai ser muito legal. E, enfim, agradeço a oportunidade de estar aqui. E espero que, enfim, a gente continue com esse movimento. Tinha mais alguma pergunta, Wallace? Tinha. A 10, inclusive, muito interessante. Deixa eu achar aqui. Como podemos observar a construção da competência crítica em grupos marginalizados nas situações cotidianas mediada... Como podemos imaginar o desenvolvimento... É porque travou aqui pra gente, voltou. A CCI... em grupos marginalizados nas situações cotidianas mediadas pelas redes sociais, só que agora subiu a barra de 30 segundos aqui. Tá ótimo, só vou falar rapidamente de um exemplo que eu tenho visto muito louvável, né? A hashtag Covid nas favelas tem mostrado uma série de iniciativas, por exemplo, das comunidades periféricas, né, tratando, né, da situação da pandemia dentro da realidade de suas comunidades. Então, são os próprios moradores que estão falando da sua realidade. Eu acho que isso já é um exemplo ótimo.